Quer aprender mais sobre objetos? Estamos falando aqui mais no nível intermediário, né? Então vamos iniciar aqui uma criação de um objeto, tá? Seja bem-vindo aqui ao canal Sandro Costa Informática. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Bom, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar em inspecionar. Vou deixar aqui no console para a gente poder ver o que vai acontecer aqui. Há duas formas de você criar objeto. Uma é a forma mais comum e uma forma que a gente não vai utilizar, mas também seria possível criar esse objeto. Então, a primeira forma de criar esse objeto seria você criar o objeto assim, por exemplo, pessoa, coloca uma const aqui, const pessoa, igual, aí você vai abrir as suas chaves, e aqui você pode colocar nome, dois pontos, vou colocar uma string aqui, Sandro Costa, separa por vírgula, ok? Idade, também vou colocar aqui 49, tá? Então, já criei um objeto, console.log, isso aqui, nada demais para você, né? Você já sabe criar um objeto sim. Então tá aqui, já tem no console, aqui tem o nome Sandro, idade 49 anos. Outra forma que você não vai criar objetos, mas também seria possível, você utilizar o construtor. Nesse caso aqui, né? Aqui também eu já tenho, né? Se eu pegar aqui, ó, eu vier aqui, eu tenho aqui o meu protótipo aqui, ó, tá? O prototype está aqui. Mas eu tenho aqui o construtor também, tá? Mas existe uma outra forma também, que seria você criar o new, né? Um novo objeto, tá? Então, você poderia colocar aqui const, vou colocar aqui pessoa new, certo? Aí eu coloco aqui um new object. Aqui também eu poderia criar. Criei aqui, certo? Coloco aqui as chaves aqui dentro, ó. Aqui eu posso colocar também, vai. Nome, por exemplo, vamos colocar aqui, o nome é Nathan. E colocar a idade aqui, idade, por exemplo, vamos colocar aqui que tem 7 anos, tá bom? Então, agora, vamos colocar aqui pessoa new, chamando console. Eu também teria o objeto, lembrando que a gente não vai criar dessa forma aqui, tá? Também tem aqui o meu prototype, certo? E tem o construtor também, tá? Então, quando você cria o seu objeto dessa forma, não será necessário você criar assim, tá? Somente assim já é o suficiente para você criar. Agora existe uma outra forma de você utilizar as propriedades e métodos de um objeto anterior que você fez. Então, eu vou apagar isso aqui, tá? Vou deixar só o primeiro objeto. E eu tenho aqui, nesse caso, pessoa, eu tenho um nome, eu tenho idade, certo? Poderia ter uma profissão, poderia ter várias propriedades aqui, mas eu vou criar um método, tá? Falou. Então eu vou criar aqui uma função. E aqui dentro dessa função eu vou retornar return. Vou retornar um this.bomdia, tá bom? Nome. Eu poderia colocar só return bom dia aqui, ó, no caso. Bom dia, tá? Só que eu vou colocar, nesse caso aqui, o nome também. Então, this.nome mais bom dia. Vai sair lá que Sandro Costa falou bom dia. Então, eu tenho esse primeiro objeto. Se eu chamar aqui, ó, console.log, vamos chamar aqui pessoa. Aqui, eu tenho aqui então o meu objeto, né? Eu tenho aqui nome, idade e falou, e eu tenho aqui essa função, né? Falou. Se eu colocar aqui então pessoa.falou, eu tenho aqui falou, vou ter que ativar, que é uma função, né? Então tá aqui, ó. Sandro Costa, bom dia. Então espaço aqui, ó.
bom dia. Poderia colocar Sandro Costa falou, espaço, bom dia. Ó, Sandro Costa falou, espaço, bom dia. Agora vamos lá, vamos pensar de uma outra forma. De repente eu quero pegar e criar um objeto, mas eu quero herdar essas propriedades e métodos desse primeiro objeto. Como que eu posso fazer isso? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro objeto aqui, tá? Const e vou colocar aqui como pessoa 2, vai. Pessoa 2, tá bom? Aí eu venho aqui, dou um igual object.create. Agora, olha que interessante, ó. Object.create, eu vou abrir os meus parênteses aqui e vou colocar dentro o quê? Que eu quero herdar as propriedades e métodos de pessoa, certo? Então eu venho aqui e coloco pessoa. Então eu criei um novo objeto que vai herdar as propriedades e métodos de pessoa. Vamos conferir? Console.log. Vamos colocar aqui pessoa 2. Vamos salvar. Né? A princípio você vai ter um objeto vazio, como você está vendo aqui. Falar, não deu certo, você vai falar, né? Mas dentro do meu prototype eu tenho aqui falou, idade e o nome. Então se eu puxar aqui, ó, por exemplo, pessoa 2.nome, eu tenho aqui que é Sandro Costa, certo? Pessoa 2.idade, eu tenho aqui que é 49, tá? E pessoa 2.falou, vou ativar, eu tenho aqui Sandro Costa falou bom dia. É possível eu vir aqui, ó, e mudar aqui, tá? Então, pessoa 2, ok? Ponto nome igual a exemplo, Samuel. Ok? Vamos ver então. Vai ser aqui, Samuel falou bom dia. Certo? Então você pode alterar. Fala, não quero que seja o nome Sandro Costa, quero que seja Samuel. E você consegue fazer essa alteração então. Então significa que eu posso colocar novas propriedades, certo? Posso vir aqui, exemplo, pessoa 2, ponto, profissão, e colocar aqui, de repente, que é programador, tá? Programador. Então, coloco aqui que é um programador. Agora, se eu vier aqui e procurar, ó, pessoa 2, ponto, profissão, e eu buscar, eu saio aqui que é um programador. Então eu poderia colocar as minhas propriedades que eu quero aqui, e além do mais eu ainda herdaria aqui no meu protótipo, né, no prototype, aqui as propriedades e métodos do primeiro objeto. Seria mais ou menos como aquele new, né, quando você cria do objeto construtor, ok? Agora, pessoal, vamos criar algo diferente aqui também, certo? Então eu vou apagar isso aqui. E vamos agora aprender um pouco sobre o objeto async. Então eu tenho aqui de repente um carro, tá? Const, vamos criar o objeto carro. Ou automóvel, né? Esse caso, acho que é um carro. Objeto carro, vamos criar esse objeto. E eu quero que ele tenha um nome, ou no caso poderia ser uma cor. Vamos colocar um nome, ou colocar cor. Cor. Vamos criar padrão aí, vai. Então, nome, certo? Vamos colocar que ele é um Ford, de repente. Então, Ford. Ele é um Ford, né? Vamos colocar aqui portas. Então, número de portas. Que ele tem 5. 5 portas. Então, já tem aqui 5 portas. Nome é o Ford. E ele é 5 portas. Aqui tá bom, certo? Agora eu vou criar aqui um automóvel, tá? Então vamos criar aqui um carro da Ford. Eu não estou muito por dentro de carro da Ford, mas só para a gente ver aqui, ó. Então vou criar aqui um novo carro, const, certo? E vou colocar aqui que esse automóvel, esse novo carro, né? No caso, um carro
no caso aqui, um automóvel, tá bom? Um automóvel, criar esse objeto aqui. Então, vou colocar aqui o nome, vai ser um Ford Fiesta, tá bom? Então, tem aqui que é um Ford Fiesta. Só isso aqui, mais nada. Agora, se eu quero essas propriedades aqui, tá? Eu vou colocar aqui marca. Marca. A marca é Ford. É verdade, tá? Então, se eu quero essas propriedades aqui nesse automóvel, eu poderia fazer o quê? Eu poderia vir aqui, Object. Eu coloco ponto async. Vou abrir os meus parênteses. E agora, qual foi o objeto que eu criei? Automóvel, tá? Eu quero que ele herde as propriedades de quem? No caso, vou colocar carro aqui. Veja bem, antes de eu fazer isso aqui, ó, eu vou recortar, vou tirar, vou salvar para você ver. Se eu venho aqui em carro, vamos mudar aqui para carro padrão. Carro padrão, tá? Então, se eu mudar aqui para carro, se eu mudar aqui para carro, ó, carro padrão, né? Eu tenho aqui então que o carro padrão é esse aqui, que ele é a marca Ford, 5 portas. Se eu vier aqui também no automóvel, o automóvel, eu tenho aqui o nome que é um Ford Fiesta, como você está vendo aqui, um Ford Fiesta. Se eu quero que esse automóvel, que além de ter o nome Ford Fiesta, ele herde que a marca é Ford e que ele é 5 portas, então eu venho aqui, agora, eu coloco aqui, ó, objeto.async, como eu já falei, ó, objeto.async, abro os parênteses, coloco automóvel e coloco aqui carro padrão, né? No caso que seria isso aqui. Aí eu vou salvar, certo? Agora, se eu vier aqui e eu procurar o automóvel, eu der um Enter, e eu vou procurar aqui, o que é que eu tenho? Que a marca é Ford, eu herdei, que ele é 5 portas, também herdei, e que o nome é Ford Fiesta. Certo, galera? Olha, se você gostou desse vídeo, vou pedir que você não se esqueça aí, deixar seu like, de se inscrever no canal, de ativar as notificações do sininho, e a gente se vê no próximo vídeo.